Aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que se cuidando sempre, é importante, né? Vamos para a videoaula de hoje. É uma revisão de cinemática para quem é do cursinho e a resolução do simulado para quem é da Isoladas Física 360 graus. Aproveite e vão lá nos nossos canais sociais, se inscrevam lá no Instagram, deixe seus comentários, vai lá no nosso canal do YouTube, também se inscreva, deixe seu like, seus comentários, suas sugestões e as suas críticas. Vamos lá? Bom, gente, essa aula de hoje nós vamos resolver 15 questões, então essa é uma aula um pouco mais longa do que as outras que vocês já estavam habituados a ter comigo, né? Então vamos à primeira questão, que é sobre deslocamento e distância percorrida. Um móvel parte do quilômetro 50 indo até o quilômetro 60, onde mudando o sentido do movimento vai até o quilômetro 32. O deslocamento escalar e a distância efetivamente percorrida são, respectivamente, primeiro lembrem o que é deslocamento e o que é distância efetivamente percorrida, né? Deslocamento é a distância em linha reta da posição inicial à posição final. Então, isso indica que você não quer saber de todo o caminho percorrido. Não interessa que você fez um caminho todo. Só interessa a distância direta entre o ponto inicial e o ponto final. Já a distância percorrida é o contrário. Ela leva em consideração tudo que foi feito no caminho. Então seria a distância de fato percorrida durante o trajeto, né? Então vamos ali esquematizar o que está aqui na questão da gente. Então imagine que esse seja o caminho, o objeto parte do quilômetro 50 e chega ao quilômetro 60. Se ele fez esse primeiro pedaço, ele andou 10 quilômetros. Aí depois ele muda o sentido do movimento e termina o movimento no quilômetro 32, ou seja, 28 quilômetros percorridos de volta. Na distância percorrida, como você vai calcular efetivamente tudo, então você andou 10 mais 28, 38 quilômetros. Então a gente tem como resposta aqui, ó, 38 pode ser a letra B ou a letra C. Como tem respectivamente, né? O primeiro número refere-se ao deslocamento e o segundo número à distância. Então, por isso que a gente não tem a letra E. Então, ou a letra B de bola ou a letra C, tá certo? E o que é o deslocamento? Bom, o deslocamento, então, você saiu daqui e chegou aqui. Então, o deslocamento é um retorno de 18 quilômetros. Então, menos indica o retorno de 18 quilômetros. Ficamos, portanto, com a letra C. Ok, gente? Segunda questão aborda para a gente deslocamento vetorial. Então, vamos trabalhar um pouquinho com a noção de vetores, né? Vamos lá? Numa pista atlética retangular de lados A 160 metros e B 60 metros, um atleta corre com velocidade de módulo constante 5 metros por segundo no sentido horário, conforme mostrado na figura. Em t igual a 0 segundos, o atleta encontra-se no ponto A. O módulo do deslocamento do atleta após 60 segundos de corrida em metros é... Então, analisemos aqui o que acontece na nossa questão. Primeira coisa que a gente vai fazer é o cálculo, né, do quanto esse rapaz, esse atleta, consegue se deslocar em 60 segundos andando com a velocidade de 5 metros por segundo. A gente sabe do movimento uniforme que ΔS é V ΔT. Então, V é 5 metros por segundo, ΔT 60 segundos. Então, a gente tem um deslocamento de 300 metros, né? Esse ΔS não é esse deslocamento que a gente está calculando aqui. Esse ΔS é a distância efetivamente percorrida pelo atleta. O que ele está pedindo é o deslocamento. O deslocamento, como a gente viu na questão passada, é a distância direta do ponto inicial ao ponto final. Então, vamos ver, andando esses 300 metros, onde o atleta vai parar nessa pista retangular, tá certo? Então, ele vai inicialmente partir do ponto A, ele vai andar 160 metros, que é o tamanho, né, desse tamanho aqui, que é o A, lá dado na questão 160. Então, dos 300 ele já andou 160. Depois ele anda mais 60 metros para cá, né? A largura aqui 60 metros da pista, né? 60. Então ele já andou 60 com 160, 220. Para completar os 300 faltam 80, não é isso? Então ele encerra esse movimento aqui. E aí você tem este aqui como deslocamento. A distância em linha reta do ponto inicial ao ponto final. Forma-se um triângulo pitagórico, né? De base 60, de altura 80, e aí a gente pode aplicar Pitágoras tranquilamente. ΔS ao quadrado é 60 ao quadrado mais 80 ao quadrado.
60 ao quadrado, 3.600, 80 ao quadrado, 6.400. Somou os dois, dá 10.000. Tiramos a raiz de 10.000, que é 100. Portanto, deslocamento 100 metros, letra A. Tranquilo, né, gente? Próxima questão aborda o tema movimento retilíneo e uniforme. Um carro A viajando a uma velocidade constante de 80 km por hora é ultrapassado por um carro B. Decorridos 12 minutos, o carro A passa por um posto rodoviário e o seu motorista vê o carro B parado e sendo multado. Decorridos mais 6 minutos, o carro B novamente ultrapassa o carro A. A distância que o carro A percorreu entre as duas ultrapassagens foi de quanto? Então veja, como é movimento retilíneo uniforme, as coisas são mais tranquilas. Mas perceba que a gente precisa fazer uma transformação aqui, porque a gente tem o tempo em minutos, 12 mais 6, então 18 minutos, mas a velocidade tem quilômetro por hora, né? Então a gente sabe que uma hora tem 60 minutos, quanto tempo terá em hora? 18 minutos. Então resolvemos essa regrinha de 3, meio pelos extremos, 60 ΔT igual a 18, portanto ΔT é 18 por 60, que é a mesma coisa que 3 por 10, né? Simplificando aqui por 6, tanto o numerador quanto o denominador, perfeito? Sabendo disso agora, a gente pode aplicar que ΔS é V ΔT, ok? Substituímos o que a gente sabe, a velocidade do carro A é 80 km por hora e o tempo 3 sobre 10, né? Então 80 vezes 3, 240, dividido por 10, 24 km, resposta que a gente estava procurando, letra D. Questão tranquila, né, gente? Quarta questão aborda o tema velocidade média, e é uma questão extremamente curiosa, num detalhe que salvaria muita gente de perder muito tempo se fosse no Enem ou no vestibular. Preste atenção. Em sua trajetória, um ônibus interestadual percorreu 60 km em 80 minutos. Após 10 minutos de parada, seguiu viagem por mais 90 km à velocidade média de 60 km por hora. E, por fim, após 13 minutos de parada, percorreu mais 42 km em 30 minutos. A afirmativa verdadeira sobre o movimento do ônibus do início ao final da viagem é que ele... Então vamos lá. Tem duas alternativas, a C e a E, que envolvem cálculos, né? Mas a B e a D a gente pode matar direto. Veja só. A letra A diz que ele percorreu uma distância total de 160 quilômetros. Mas veja, ele andou 60 quilômetros aqui, depois andou 90, são 150, depois mais 42, 192. Então já matamos que não é 160. Depois a letra B diz que ele gastou um tempo total igual ao triplo do tempo gasto no primeiro trecho. Bom, o primeiro trecho foi 80 minutos. Então, o triplo disso seriam 240 minutos, né, o total. Então é só você somar o que você tem aqui, ó. 80 minutos mais 10, 90. 90, se você, olha para cá, andou 90 quilômetros, mas sua velocidade só deixa você andar 60 km a cada hora, então você, depois de uma hora, andou 60. Vai precisar de mais 30 minutos para andar mais 30 km para dar os 90. Então aqui é 1h30 nesse trecho. Então 1h30 são 60 minutos, mais 30 minutos, 90 minutos. Então 90 minutos mais 80 minutos, você tem 170, mais 10, 180 minutos. Aí ficou parado por 13, 193. Somou mais 30, 223. Só que o triplo daqui é 240. Então não é igual ao triplo do tempo. Então já matamos a letra D também. A letra B de bola, desculpe. E a letra D diz que não modificou sua velocidade média em consequência das paradas. Não é verdade. Velocidade média se calcula você dividindo toda a distância percorrida por todo o tempo gasto, inclusive com as paradas. Isso quer dizer que se você não tivesse parado, sua velocidade média seria outra. Então a gente também pode já matar a letra D. Ficamos só com letra C e letra E. Aí lembra que no início da resolução eu disse que tinha um negócio interessante nessa questão. Para a gente calcular a velocidade média nessa questão, a gente vai ter um trabalho muito grande, bastante grande. Eu vou fazer aqui com vocês. Mas eu quero que vocês percebam o seguinte. Ele diz na letra C que o ônibus desenvolveu uma velocidade média
de 60,2. Veja, para desenvolver uma velocidade média de 60,2, ele tem que ter andado às vezes acima disso, às vezes abaixo disso, para que quando você faça a velocidade média dê uma coisa de 60,2. Então olhe para cá. Nesse primeiro pedaço ele andou 60 km e para andar isso ele levou mais de 1 hora. Se ele tivesse levado 1 hora, exatamente 1 hora, a velocidade dele seria 60 km por hora. Se ele levou mais, então a velocidade dele é mais baixa do que 60 por hora. Percebem? Então esse primeiro trecho ele já tem uma velocidade mais baixa que 60. Aí ficou parado. Parado é você ficar com velocidade zero. Então significa que puxa a velocidade média para um valor mais baixo ainda. Aí ele segue com velocidade 60 km por hora. Ou seja, não deixa a velocidade média chegar em 60,2. Porque o primeiro pedaço com a parada é uma velocidade média bem mais baixa do que 60,2. Aí aqui também não deixa ser os 60,2. Aí ele ainda para de novo, o que significa que puxa a velocidade média dele para baixo. Então, olha a dificuldade, parece que a velocidade não vai ficar em 60,2 nunca. E depois ele percorre durante 30 minutos um trecho de 42 km, ou seja, se fosse 1 hora, ele teria percorrido 84. Então aqui ele andou a 84 km por hora. É o único momento onde ele tem velocidade superior a 60,2, mas é um período muito curto em relação à viagem inteira. Então, com certeza, a velocidade média dessa viagem não é 60,2, é um número abaixo disso. Então, a gente já teria como resposta a letra E. Mas vamos garantir isso, vamos fazer o cálculo para você ver que essa questão era para quem percebe a física contida no enunciado. E aí mataria a questão já rapidamente, sem precisar fazer o cálculo. Mas o cálculo seria o seguinte. No trecho 1, a gente sabe que a distância percorrida foi 60 e o tempo 1,33, que é esses 80 minutos transformados em hora. Né? A gente vai precisar de todas as distâncias percorridas e todos os tempos gastos para poder calcular a velocidade média. O trecho 2, você tem que V2 é D2 sobre T2, né? Velocidade é distância por tempo. Você sabe que a velocidade dele era 60 km por hora no trecho 2 e que ele percorreu 90 km de distância. Então aí a gente vai ter, fazendo meio pelos extremos, esse T2 vem para cá, esse 60 vem para cá, 90 por 60, 1h30. Então, no trecho 2, ele andou 90 km e gastou 1h30. No trecho 3, ele andou 42 km e gastou meia hora, como está aqui no nosso enunciado. E ainda tem as duas paradas, que somadas dão um tempo total de 23 minutos. 10 minutos da primeira parada com 13 minutos da segunda parada. Transforma isso para hora, você tem que vai dar 0,38 hora. E aí, portanto, você vai ter que a velocidade média é distância por tempo. Então, a distância total, você soma 60 do primeiro trecho, mais 90 do segundo, mais 42 do terceiro, dá 192. Soma o tempo da parada, das paradas, né, 0,38, mais meia hora do trecho 3, mais 1h30 do trecho 2, mais 1,33 hora do trecho 1. Faz essa divisão, 192 por 3,71, você vai ter uma velocidade média de 51,8, como era esperado, bem abaixo dos 60,2. Sobra, em decorrência disso, que a resposta é a letra E. Questão bastante curiosa, prestem atenção em detalhes desse nível, que faz você economizar um tempo absurdo, principalmente no Enem, que são muitas questões em pouco tempo. Próxima questão, movimento retilíneo uniforme, mais especificamente, encontro de móveis. Então, as funções horárias de dois trens que se movimentam em linhas paralelas são S1 igual a K1 mais 40T e S2 igual a K2 mais 60T, onde o espaço S está em quilômetros e o tempo T está em horas. Sabendo que os trens estão lado a lado no instante T igual a 2 horas, qual é a diferença K1 menos K2 em quilômetros? Perfeito, gente? Então perceba que o que vai fazer a gente resolver a questão é essa frasezinha aqui. Os trens estão lado a lado no instante 2 horas. Então se eu substituo esses T's aqui em cada equação por 2 horas, esse S1 tem que ser igual a esse S2, né? No tempo 2 horas, eles estão na mesma posição, ok? Então vamos lá, sabemos que a equação 1 é essa daqui, a equação 2 é essa de cá.
Substituímos o t por 2 horas e quando isso é verdade, S1 fica igual a S2, ou seja, isso aqui, K1 mais 40 vezes 2 vai ser igual a K2 mais 60 vezes 2. Então, fazemos as multiplicações e igualamos, perfeito? O que ele quer é K1 menos K2. Então, eu vou pegar esse K2 e passar para cá, vai ficar K1 menos K2 e esse 80 vai passar para cá, 120 menos 80. Então, a diferença que a gente está procurando, 40, letra B de bola. Questão bastante interessante por trazer essa questão do K1 e K2, que não é normal em questões de encontro, né? Questão 6, movimento retilíneo uniformemente variado, questão sobre função horária do espaço. No movimento retilíneo uniformemente variado, com velocidade inicial nula, a distância percorrida é diretamente, inversamente proporcional ao tempo, à velocidade. Então, bom, veja só. A função horária do espaço é essa daqui, né? Δs igual a V0t mais at quadrado sobre 2. Só que você está trabalhando na situação de velocidade inicial nula. Portanto, você vai ter que, isso aqui vai morrer, já que a velocidade inicial é 0. Então, esse pedaço some, você fica apenas com o ΔS, dependendo da aceleração, diretamente, e dependendo diretamente também do quadrado do tempo, né? Então, quando isso aqui desaparecer, você vai ter o deslocamento, a distância percorrida, sendo diretamente proporcional ao quadrado do tempo gasto no percurso, portanto, letra C. Questão 7, ainda dentro de MR/UV, vamos tratar de equação de Torricelli. Uma partícula inicialmente a 2 metros por segundo é acelerada uniformemente e, após percorrer 8 metros, alcança a velocidade de 6 metros por segundo. Nessas condições, sua aceleração em metros por segundo ao quadrado é... Bom, gente, lembre que nós usamos a equação de Torricelli quando você não tem o tempo do movimento sendo mencionado na questão, porque essa equação ela é independente do tempo, né? Então, vamos fazer as substituições aqui. Velocidade final 6, velocidade inicial 2, né? Foi dada aqui no nosso enunciado, e a distância percorrida 8 metros. 6 ao quadrado 36, 2 ao quadrado 4, 2 vezes 8, 16, ficamos com essa situação aqui. Fazemos o 4 para o lado de cá, né? 36 menos 4 vai ficar 32. E vamos pegar esse 16 que multiplica a aceleração e passar dividindo. Então vai ficar 32 por 16, que dá 2 metros por segundo ao quadrado. Portanto, letra B de bola, a aceleração que nós estávamos procurando. Nossa oitava questão trata agora de queda livre e é dentro ainda de MR/UV, né? Movimento retilíneo uniformemente variado. De um corpo que cai livremente desde o repouso em um planeta X, foram tomadas fotografias de múltipla exposição à razão de 1.200 fotos por minuto. Assim, entre duas posições vizinhas, decorre um intervalo de 1/20 de segundo, 1/20 de segundo, né? A partir das informações constantes na figura, podemos concluir que a aceleração da gravidade no planeta X, expressa em metros por segundo ao quadrado, é... Então, o primeiro detalhe que você tem que prestar atenção aqui é que na figura tem a distância de queda, né? 80 centímetros, que a gente já sabe que vai ter que passar para metro. 0,8, né? Mas, como ele diz que em fotos vizinhas, né, posições vizinhas, você tem um intervalo de 1/20 de segundo, então você tem daqui para cá 1/20, mais 1/20, mais 1/20, mais 1/20, perfeito? Então você tem 4/20 de segundo a serem considerados na resolução da questão. Como é queda livre, então a gente tem que a velocidade inicial é 0. Ele nem precisava dizer que é a partir do repouso, né? Bom, sabendo que são 4 intervalos, então o tempo total vai ser 4 vezes 1/20 de segundo. Portanto, 4 vezes 1, 4. 4 dividido por 20, 0,2 segundos é o tempo total. Como é uma questão de MR/UV, a gente vai usar a equação que tem a aceleração, né? Pode ser essa, poderia ser Torricelli e poderia ser V igual a V0 mais AT, dependendo da situação que a gente estiver explorando. Velocidade inicial nula, então esse termo vai desaparecer. Sendo assim, gente, esse termo desaparece e vamos fazer as substituições dos valores que foram dados, né?
Aqui a queda de 80 centímetros transformada em metro e o tempo 0,2 que a gente já calculou. Perceba o detalhe importante que é uma queda. Então você está indo para baixo. Ir para baixo é o sentido negativo adotado, né? Então vai ser menos 0,8 de queda, o tempo 0,2 ao quadrado. Fazemos aqui 0,2 ao quadrado, dá 0,04. Fazemos agora meio pelos extremos. A gente vai ter que 0,04A, esse aqui vezes 1, tem aqui embaixo. Esse vezes esse, 0,8 vezes 2, 1,6 com o sinal negativo do 0,8, né? Passamos o 0,04 dividindo, e aí a gente vai ficar com 160 dividido por 4. Você anda 2 casas aqui, vai ter que andar 2 casas aqui em cima também. E 160 dividido para 4 é 40 metros por segundo ao quadrado com o sinal negativo. Então lembre, esse sinal negativo ele não aparece na resposta, mas ele é importante porque você sabe que a gravidade é um vetor que aponta diretamente para baixo, em direção ao centro de massa do planeta onde você se encontra, tá certo? Então nossa resposta vai ser a letra D. Um detalhe importante é que se tivesse uma resposta 40 e outra menos 40, você marcaria menos 40 metros por segundo ao quadrado, tá certo? Nossa nona questão sobre lançamento vertical. Um menino lança uma bola verticalmente para cima do nível da rua. Uma pessoa que está numa sacada 10 metros acima do solo apanha essa bola quando ela está a caminho do chão. Então a bola já subiu, começou a descer, na descida que a pessoa lá em cima apanha a bola. Sabendo-se que a velocidade inicial da bola é de 15 metros por segundo, pode-se dizer que a velocidade da bola ao ser apanhada pela pessoa era de... Perceba de novo, em nenhum momento foi dado tempo. Então, se não é dado tempo, a equação que a gente usa é a equação de Torricelli, né? Nós sabemos algumas coisas aqui. Sabemos que a velocidade inicial é 15, a aceleração não foi dado aqui, mas a gente vai tomar ela como a gravidade 10, né? Para simplificar as contas. E o ΔS, a subida aqui 10 metros, a diferença do nível de partida para o nível de chegada, né? Então, 15 da velocidade, a aceleração menos 10, lembre que a gravidade é negativa porque ela aponta para baixo, e deslocamento 10. Fazemos as contas, 15 ao quadrado, 225, 2 vezes 10 dá 20, 20 vezes 10 dá 200, com sinal negativo, né? 225 menos 200 dá 25, vamos precisar tirar a raiz de 25, que é 5, portanto a velocidade procurada, 5 metros por segundo, letra C. Questão 10, questão de lançamento horizontal. Na indústria do cinema, filmes de ação cheios de cenas que prendem a atenção do espectador e fazem subir a adrenalina são muito comuns. Num típico ensaio para um filme desse gênero cinematográfico, um dublê precisa executar com sua moto um salto sobre um lago de 48 metros de largura, partindo de uma altura de 19,6 metros acima do nível da superfície do lago, conforme ilustração abaixo. Qual deve ser a mínima velocidade de lançamento para que o dublê tenha êxito em seu salto? Então perceba, gente, que a plataforma aqui sendo horizontal, a moto vai ganhar velocidade, né? Ele vai acelerar e aí ele salta a partir daqui, faz exatamente o lançamento horizontal em movimento oblíquo até chegar no seu alvo aqui. Então lembre que isso aqui é uma composição de 2 movimentos, né? Você tem um movimento de ida para frente, que é uniforme, não tem aceleração enquanto ele estiver no ar, a aceleração horizontal, e um outro movimento de queda que sofre a aceleração da gravidade. Então você tem a ida para frente como movimento uniforme e a queda como um movimento retilíneo uniformemente variado. Perfeito? Lembre que a queda é uma queda livre. Por quê? Porque a velocidade no início é só horizontal, você não tem velocidade vertical, tá certo? Então vamos explorar isso. Primeiro a parte vertical e uniformemente variada. Sabemos que a equação é essa daqui, né? A equação do deslocamento em relação ao tempo. Como isso aqui é uma queda livre, então a velocidade inicial na vertical não existe, esse termo desaparece. A gente trabalha apenas com isso aqui, né? Então ele vai cair 19,6 metros. Então é uma queda, olha o menos, queda de 19,6 metros, com a gravidade menos 9,8. A questão pediu para usar a gravidade 9,8, né? Então, menos porque a gravidade é para baixo. Fazemos a seguinte jogada para ganhar bastante tempo. Perceba que 19,6 é o dobro de 9,8.
Então esse é o dobro desse. Então se eu chamar esse de 2, esse aqui é 1. Então simplifica bastante o nosso cálculo. Ó. Então aqui basta a gente fazer meio pelos extremos, 4, e esse menos vai anular esse menos, né? Tempo tirado a raiz de 4, tempo 2 segundos. Esse é o tempo que ele tem para andar essa distância aqui para frente de 48 metros. Então analisamos agora a parte horizontal e uniforme. Sabemos que ΔS é V vezes T. Sabemos que a distância a ser percorrida é 48 metros. Vamos fazer as substituições. São 48 metros para serem percorridos em 2 segundos. Passamos o 2 dividindo para cá, né? 48 dividido por 2, 24 é a velocidade que estávamos procurando. Então ele tem que chegar aqui no finalzinho dessa plataforma com uma velocidade de 24 metros por segundo. Como as alternativas estão em km por hora, a gente precisa multiplicar por 3,6 e aí encontraremos 86,4, resposta da nossa questão, letra C. Nossa 11ª questão, também de lançamento horizontal, questão bastante interessante. Alguns experimentos da física apresentam resultados curiosos quando realizados sob certas circunstâncias, como, por exemplo, no vácuo, onde não há atrito com ar, ou com superfícies superpolidas, superfícies sem atrito. A fim de demonstrar que, sob as condições descritas no parágrafo acima, a massa dos corpos não influencia em seus movimentos de queda, um professor de física realiza a prática experimental mostrada na figura, na qual 4 blocos, representados na figura com suas respectivas massas, M, 5M, 2M e 3M, de cima para baixo, né, olhando aqui, são abandonados em um plano inclinado que termina voltado para a direção horizontal. Os blocos, ao deixarem a plataforma, descrevem trajetórias parabólicas em queda livre e alcançam o solo, formando da esquerda para a direita qual das sequências? Então, perceba que os pontos-chave aqui na nossa questão é que a massa dos corpos não influencia em seus movimentos de queda, né? E aí a gente sabe também que eles foram abandonados, então a velocidade inicial de todos eles é 0 aqui em cima, tranquilo? Bom, ao chegar aqui embaixo, o corpo vai executar um lançamento horizontal. Sabendo disso, a gente já sabe da questão passada que a gente tem 2 movimentos, um vertical, que é AT² sobre 2, com a velocidade inicial 0, né? Porque não há velocidade vertical quando se chega aqui, e um movimento horizontal, que é só V vezes T, porque é um movimento uniforme, né? Então perceba que a distância percorrida na horizontal, essa distância aqui, depende do tempo e da velocidade, mas os corpos vão cair, né, todos com o mesmo tempo. Por quê? Porque não tem influência do ar e a massa dos corpos não interfere na sua queda. Todos eles vão cair da mesma altura, então terão o mesmo tempo de queda. Então o tempo é igual para os dois, perfeito? Para os 4, desculpe, o tempo é igual para os 4 corpos. Então a única coisa que vai influenciar na distância horizontal, para diferenciá-la, é a velocidade. E aí perceba que o corpo que sai mais de baixo, ou seja, de uma altura menor, vai percorrer esse plano inclinado e vai chegar aqui com uma velocidade menor do que esse que sai aqui de cima, que vai ter tempo de ganhar muito mais velocidade no plano inclinado até chegar no seu lançamento horizontal. Então quem sai daqui de baixo ganha menos velocidade, portanto terá um deslocamento menor, ficará nesse primeiro bloco. E aí sucessivamente. Então o primeiro bloco lá de baixo vai ser o 3M, o segundo bloco 2M, o terceiro bloco 5M e o quarto bloquinho aqui vai ser M, portanto letra C. Essa era a resposta procurada por nós. 12ª questão, entramos agora em movimento circular uniforme, mais especificamente a aceleração centrípeta. Um dos brinquedos mais clássicos dos parques de diversões é o carrossel. Essencialmente, o brinquedo executa um movimento circular uniforme após um curto tempo de baixa aceleração. Projetado para atender o público infantil, tal máquina deve girar com velocidade angular baixa. Por questões de segurança, a norma determina que a máxima frequência de giro seja 0,05 Hz. Aproximadamente, qual o raio que pode ter o carrossel para que uma criança sentada na sua periferia não experimente uma aceleração superior a 1/10 da aceleração da gravidade? Use G como 10 e π como 3, ok? Bom, perceba que nós estamos trabalhando dentro
do movimento circular uniforme. Aí você vai dizer, mas não é uniforme? Se é uniforme, não tem aceleração. Não é verdade. Existem dois tipos de aceleração. Aquela que muda o valor da velocidade, que é chamada aceleração tangencial, e a outra que muda a direção da velocidade, que é quando você está fazendo curvas, que é a chamada aceleração centrípeta. Perfeito? A aceleração centrípeta pode ser v² sobre o raio ou velocidade angular ao quadrado multiplicado pelo raio, tá certo? No nosso caso, como foi dada a frequência nos leva para a segunda opção, já que a gente sabe que esse ômega aqui é 2π vezes a frequência. Então, velocidade angular, 2π vezes a frequência. Vamos calcular essa velocidade. A questão pediu para que a gente usasse o π igual a 3, a frequência foi dada 0,05. Então, a gente vai ter ômega como 0,3, né? 2 vezes 3, 6, 6,05 vai dar 0,3 radianos por segundo. Optamos aqui por essa equação de aceleração centrípeta. A gente sabe que a aceleração experimentada é 1/10 da gravidade, portanto 0,1 vezes 10. O ômega a gente já achou, 0,3 vai ficar ao quadrado. E aí tome o cuidado que aqui nesse caso a gravidade ela não entra com sinal negativo. Por quê? Porque eu estou andando na horizontal. Então não é um movimento de subida e descida. Tranquilo? Eu não estou a favor nem contra a gravidade. Então o sinal da gravidade não influencia nessa situação. Fazemos a continha aqui, 0,3 ao quadrado, 0,09. Passamos esse 0,09 dividindo aqui para baixo do 1. E 1 dividido por 0,09 dá aproximadamente 11 metros. Portanto, letra D. Esse é o raio do brinquedo carrossel que estávamos procurando. 12ª questão, ainda dentro de movimento circular uniforme, também falando de aceleração centrípeta. Em 2014, pilotos da Força Aérea Brasileira, a FAB, realizaram um treinamento nas instalações militares de Satenas, na Suécia. A intenção foi preparar os pilotos para voarem nos novos caças Gripen, esse aqui da foto 1, encomendados pelo Brasil. Tais aeronaves conseguem atingir velocidades muito altas, executando curvas com agilidade mesmo a essas velocidades. Com isso, o piloto sofre acelerações laterais fortíssimas, as quais podem acometer desmaios nos militares. A fim de que isso não ocorra, os pilotos passaram por uma sequência de testes na centrífuga, aqui na foto 2, aparelho que simula curvas em altas velocidades, experimentando uma aceleração lateral de 9 vezes a aceleração da gravidade. A que velocidade tangencial, velocidade linear, né, chegou o simulador se o comprimento do braço do aparelho é de aproximadamente 10 metros. Então esse comprimento aqui, 10 metros, vai ser o raio da nossa curva, né, gente? Então vamos lá de novo. A chave para a gente resolver a questão está aqui. A aceleração lateral de 9 vezes a gravidade. Que aceleração é essa? A aceleração centrípeta, a aceleração de curva. Nesse caso, como ele está pedindo a velocidade linear, a gente vai optar por essa versão da equação da aceleração centrípeta, tá? A aceleração vai ser 9 vezes a gravidade, de novo, não entra o menos da gravidade aqui, porque nós não estamos no movimento vertical, então a gente nem está a favor nem contra a gravidade, perfeito? Ela entra aqui apenas por fator de comparação, como foi dado no enunciado. O raio 10, que é o braço, né, do aparelho, então basta fazermos as nossas continhas aqui. 90, 9 vezes 10, multiplicamos o 90 por 10 de baixo, fazendo meio pelos extremos, 900. Vamos precisar tirar a raiz de 900, né, que dá 30 metros por segundo. Mas como está tudo em quilômetros por hora, precisamos multiplicar por 3,6 e encontramos velocidade 108 km por hora, a velocidade letra E, a velocidade atingida pelo aparelho. Nossa penúltima questão, ainda movimento circular uniforme, sobre transmissão de movimento. O sistema de engrenagens mostrado na figura é utilizado desde pequenas máquinas, como relógios analógicos de pulso, até grandes linhas de produção industrial. O funcionamento consiste em girar uma engrenagem central C, essa daqui, né, para transmitir movimento à engrenagem B, por meio de pequenas engrenagens de multiplicação de rotações E, F e D. O número de dentes de cada engrenagem está disposto na tabela a seguir. Então, aqui para cada engrenagem, o número de dentes. Se a engrenagem central C gira no sentido horário e com frequência 120 Hz,
A engrenagem B gira no sentido horário, anti-horário. E aí a frequência de giro aqui. Então são duas informações que precisamos analisar, tá certo? Então vamos primeiro saber desse sentido horário, sentido anti-horário. Perceba que a engrenagem C gira no sentido horário. Ao essa girar no sentido horário, essa pequenininha gira no sentido anti-horário, que empurra a C também no sentido anti-horário. E aí a C gira a B no sentido contrário, horário. Uma curiosidade aqui. Quando a gente tem engrenagens, normalmente quando uma gira no sentido anti-horário, a outra gira no sentido horário, né? Assim, em sentidos contrários, como é nesse caso aqui da engrenagem grandona. Essa engrenagem grandona aqui gira no sentido anti-horário e a B vai seguir no sentido horário. Mas isso só funciona quando o toque entre elas é externo. Quando o toque é interno, como essa pequenininha com essa grande, se essa daqui girar no sentido anti-horário, essa também girará no sentido anti-horário. Se essa pequenininha girasse no sentido horário, essa grandona giraria no sentido horário também. No toque interno, você segue o mesmo sentido. No toque externo, você tem giros em sentidos contrários. Então já sabemos que ela vai girar a engrenagem B no sentido horário. Então ou é letra A ou letra B aqui para a gente. Nós sabemos também, do que já estudamos, que para engrenagens varia a relação número de dentes frequência para uma engrenagem vai ser igual ao número de dentes frequência para outra engrenagem. Se você só tiver engrenagens, não for nada mais, não tiver eixo nem nada, só engrenagens, você pode interligar direto, fazer essa equação funcionar direto de C para B, mesmo que C não toque com B. Mas só funciona se só tiverem engrenagens. Se tiver um eixo aqui transmitindo movimento ou alguma correia, já não funciona, tá? Então, no nosso caso, a gente vai aplicar para C e para B. Por que C e B? Porque a frequência dada foi de C. Então, sabemos que o número de dentes de C é 24, daqui da tabela, frequência de C 120. O número de dentes de B, 32, não é isso? 24 vezes 120, 2.880. Vamos pegar o 32 e passar para cá dividindo, né? 2.880 dividido por 32 dá 90. Portanto, resposta procurada, letra B de bola. Nossa última questão, questão 15, questão de lançamento oblíquo. Numa das jogadas mais alucinantes da história da Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos, a NFL, em 2015, contra o Detroit Lions, o quarterback lançador da bola, Aaron Rodgers, do Green Bay Packers, nos últimos segundos do jogo e de muito longe, lançou a bola em direção à área de pontuação, conseguindo que um companheiro de equipe pegasse a bola e fizesse o touchdown, o gol desse esporte, virando a partida. Esse tipo de jogada é conhecida como Hail Mary, Ave Maria. O ângulo de lançamento da bola foi capturado por uma câmera de fotos de repetição, o que possibilitou a medição de 61 graus para esse ângulo. Para os cálculos dessa questão, adote que seno de 61 graus é aproximadamente 0,9 e cosseno de 61 graus é aproximadamente meio. Nesse fantástico lançamento, a bola percorreu a distância horizontal de 68 jardas, aproximadamente 62 metros. Adotando G como 10 metros por segundo ao quadrado, aproximadamente qual a máxima altura atingida pela bola, desprezando-se as forças dissipativas, que são as forças de atrito, né? Observação, lembre que seno de 2θ é o mesmo que 2 seno θ cosseno θ, ok? Então, lançamento oblíquo é uma composição de movimentos, né? Você tem um movimento vertical, que vai ter uma altura máxima atingida pela bola, dada por essa equação aqui, especial do movimento do lançamento oblíquo, e o alcance horizontal, que é o máximo de distância para frente que a bola consegue atingir, dada por essa equação também específica de lançamento oblíquo. Perceba que foi dado exatamente esse azinho aqui, ó, esse azão aqui, porque a distância percorrida pela bola é o alcance horizontal, o quanto na horizontal a bola consegue ir. Então é a partir dessa que a gente vai conseguir calcular a altura máxima, perfeito? Então vamos lá. Tudo isso aqui foi dado na questão, né? Então perceba que desse lado de cá eu tenho o alcance
eu sei o que é seno de 2θ e o g foi dado. Então, vou achar esse V0² aqui para poder usar ele aqui, já que eu já sei qual é o ângulo e já sei quem é g. Só faltava esse de cá. Então, vamos trabalhar com isso aqui, tá certo? Então, perceba, o alcance é 62. Seno de 2θ é 2 seno θ cosseno θ e g é 10. É módulo, né, gente? Então, não vai entrar o sinal negativo aqui. Perceba, então, que a gente vai ter 2 vezes seno de θ, 0,9, e cosseno de θ, 0,5. Então, a gente vai ter 2 vezes 0,9 vezes 0,5, que vai dar 0,9, já que 2 vezes meio é 1, 1 vezes 0,9, 0,9. Esse 0,9 passa para baixo do 620, né? E aí, essa divisão 620 por 0,9 dá aproximadamente 688,9. Perceba que a gente não vai tirar a raiz. Por quê? Porque o que eu quero é V0². Então, esse aqui é exatamente o que aparece aqui. Então, vamos fazer a substituição. 688,9, seno de θ ao quadrado. Então, você tem seno de θ 0,9 ao quadrado e embaixo 2 vezes 10. Fazendo a continha aqui embaixo dá 20. 0,9 ao quadrado dá 0,81. Fazendo a continha aqui em cima, 688,9 vezes 0,81 dá 558 dividido por 20, que dá como resposta 27,9 metros. Lá nas alternativas a gente tem 28 metros. Então, letra C é a resposta que estávamos procurando. Pronto, gente, essa foi a nossa bateria de questões de revisão de cinemática. Espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido as questões, bem abrangente, vários conteúdos foram abordados, né? Então, espero que tenham curtido e que a gente se encontre brevemente para a próxima aula de Leis de Newton. Vamos lá nas redes sociais, se inscrevam, deixem seus comentários no nosso canal do YouTube, todas as aulas estão postadas lá, você pode assistir quantas vezes quiser, no tempo que você achar melhor, tá certo? Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência, grande beijo, até mais!